Amigas e amigos, a contradição mais saliente do resultado das urnas da eleição de 2 de outubro de 2016, eleições municipais, é a quantidade de eleitores que simplesmente optou por não votar. A mídia tem feito aí uma análise ligeira, dizendo que há um repúdio à política, botando tudo no mesmo saco de gatos, que é de interesse aí da direita fazer esse tipo de análise, sem entrar no que é concreto, no que é real. É importante a gente sempre ter isso em consideração, que se trata nada mais, nada menos do que quase a metade do eleitorado, ou que simplesmente não compareceu às urnas, ou que votou em branco ou votou nulo, optou por anular o voto. Esta é uma manifestação muito importante que a gente deve olhar isso com lupa de precisão. Aí nas questões políticas, nas contradições políticas, é muito importante a gente ir pegando esses detalhes. Ou seja, nessa confusão toda que a direita criou, no processo golpista, com esse papel aí da Operação Lava Jato, que simplesmente criou na subjetividade da população a ideia de que políticos são todos iguais, que política é uma coisa que não presta, que é necessário ficar distante da política. É exatamente o que a direita quer. O interesse da direita esta contradição saliente, vamos dizer assim, ela precisa ser analisada neste diapasão. É de interesse da direita, das classes dominantes, manter o povo distante da política, porque na política há reflexão, há debates, há, enfim, posicionamento das classes sociais que precisam, na hora do voto, elas precisam tomar uma decisão, ficar numa determinada posição. Com tudo que eles criaram aí, criaram essa confusão, essa generalização da confusão, consequentemente a população fica sem saber exatamente que caminho tomar. Agora, isso é perene, é uma situação que a gente pode dizer que ela vai permanecer assim? Evidentemente que não. Isso é resultado aí da administração política da crise. Há uma tentativa clara aí de maquiar os problemas, as mazelas sociais, por parte aí do projeto da direita. Isso não é só no Brasil, é de âmbito mundial, porque há uma crise mundial. Aliás, tem uma palavra de ordem muito comum na Europa, pichações, e aparece sempre essa palavra de ordem, que é de que não é crise, é capitalismo. A rigor é isso mesmo, quer dizer, crise e capitalismo são a mesma coisa no atual estágio aí da economia mundial. Porque é a economia do neoliberalismo, quer dizer, é o dinheiro que foi tomando conta das relações econômicas e, consequentemente, das relações sociais. Quer dizer, tudo gira em torno do dinheiro, transformou-se na ideologia do dinheiro. Dinheiro gerando dinheiro, não tem correspondência com a produção, consequentemente, o pouco que se produz é parasitado por esse mundo do dinheiro, e, consequentemente, o que a gente tem são essas gigantescas diferenças sociais que vão se agravando pelo mundo afora. Aquela ideia de que 1% da população mundial detém a mesma riqueza que os outros 99%. A gente está vendo isso mesmo onde algumas forças de esquerda chegaram ao poder, que tentaram administrar alguma coisa, como que é o caso da Grécia, mais especificamente. A crise ali do neoliberalismo, do capitalismo ali, ela é agudíssima. Nós tivemos agora, recentemente, lá com um governo de esquerda, é bom que se diga isso, que é o governo do Tsipras, do Syriza, privatizando, cortando aposentadorias. O projeto neoliberal, com a sua feição, com a sua cara, eles precisam fazer as privatizações, precisam tirar direitos do povo, exatamente porque é uma máquina parasitária gigantesca, é muito dinheiro em circulação, e eles precisam parasitar tudo. Aqui no Brasil, o programa do golpe é exatamente esse. Tem uma formulação famosa do Lenin, que ele dizia que
a política é a expressão mais concentrada da economia, né, que a gente deve refletir sobre isso. Aliás, é bom a gente, nestas circunstâncias, fazer uma revisita aí, revisitar as obras do Lenin para a gente ter também uma compreensão mais exata da coisa, porque o Lenin analisou essas contradições, o capitalismo do começo do século XX, que chegou à Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 que estourou nos Estados Unidos, né, tudo isso foi gerando contradições políticas que acabaram em tragédias, né? Porque a crise de 29, por exemplo, como que ela se resolveu? Ela se resolveu com a Segunda Guerra Mundial. Esta crise que começou em 2008, 2009, 2007, por aí, ela começou a apresentar os seus primeiros sintomas, ela continua. É importante, a mídia não fala, mas ela vai se agravando, vai acumulando problemas, né? Como que ela vai terminar, não dá para saber. O que a gente vive no Brasil é reflexo disso, né? Essa guerra política que a direita desencadeou, né? Que a direita foi com tudo para matar, foi com tudo para cima, para o tudo ou nada, é a expressão exatamente dessa crise econômica mundial, dos seus reflexos aqui no nosso país. Ou seja, não dá para a gente fazer a redução da política à questão social, é preciso ver ela na sua essência, que é a questão econômica, né? Porque é a questão econômica que gera a questão social e que gera as contradições políticas. Ou seja, essas contradições econômicas e sociais, né, elas se exprimem diretamente sob formas específicas, né, e às vezes deformadas e transformadas pela política. A gente está vendo, por exemplo, essa história que eu já tive a oportunidade de comentar aqui, de que os partidos de direita sempre utilizam social, né, utilizam trabalhador, utilizam democracia, né, a gente viu isso aqui em São Paulo, com a eleição do João Dória, que transformaram ele no João Trabalhador. Ou seja, é uma piada, né? Dizer que João Dória é João Trabalhador é uma piada, né? Um sujeito aí atolado, enfiado aí nesse mundo do dinheiro, do parasitismo, né? Aí nada expressa melhor a ideologia do escravagismo, que eu já falei aqui também, transmutada para o neoliberalismo, do que esta figura, do que a campanha deste candidato, como foi a campanha desse candidato. Ou seja, na questão política, a questão central é a conquista, a manutenção e a utilização do poder por determinadas classes sociais. Isso é o ABC das relações sociais, econômicas e políticas, né? E a direita, ela foi, no processo golpista, ela desencadeou uma ofensiva gigantesca, né? Uma ofensiva ideológica, né? De desconstrução da esquerda e para tentar reconstruir aí a sua lógica, né? A sua política, a sua ideologia, né? Essa pregação fundamentalista, né? De que as forças de mercado substituem com sucesso a vontade dos governos, né? Que é a privataria, o parasitismo, algo que está acontecendo na Grécia e aconteceu muito aqui na era FHC, na era neoliberal. Essa gente aí está de volta, né, com seus assédios institucionalizados aos setores privilegiados de decisão, que é ocupando espaço político, né, agora ocupando prefeitura, ocupar o poder central com o golpe, e eles vão tomando conta de tudo isso. Ou seja, tudo aquilo que o Lula e a Dilma fez, que foi uma certa desprivatização do Estado, arrancando o Estado das mãos do FMI, por exemplo, da dependência dessa cavalaria, que é como é conhecida, essa conjunção de poderes mundiais, né, FMI, Banco Mundial, né, aquela turma, aquele arranjo que foi feito em Bretton Woods, né, os resquícios do que sobrou, que sobraram, né, daquela formatação, daquela formulação, né, do poder do dinheiro, do poder mundial, né, o Lula e a Dilma, não há dúvida, principalmente o Lula, né, já no governo Lula, ele tirou o país das garras desses abutres, né, abutres, o sentido, a palavra é exatamente essa, né, quer dizer, é a volta de um projeto que no passado foi despachado aqui na região, na América Latina, né, pelo eleitorado
desencantado, não só no Brasil, né, aqui em toda a região, principalmente aqui na América do Sul, né, desencantado aí porque se revelou, né, um projeto moído, né, por índices vergonhosos de injustiças sociais, né, violência, né, inépcia e pelo que existe de pior na política, o gangsterismo, né, eles fazem políticas com gangsterismo. Essa que é a lógica deles, né? Quer dizer, aquele desfile tenebroso, né, de gangsterismo que a gente viu, né, como lá no México, né, o Salinas de Gortari fugindo com malas cheias de dólares para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos deu a cobertura, né, para um bandido. A gente viu na Argentina também, né? Viu na Bolívia, né? E aqui no Brasil, né? Cenas de banditismo, de gangsterismo, que é assim que eles fazem política, né? Assim que é gangsterismo mesmo, né? E a gente viu aqui os gangster aqui no processo golpista, está vendo aí, né? Aí esse programa deles aí de reforma trabalhista, reforma da Previdência, a volta da privataria, não há dúvida que isso só é possível com o gangsterismo que foi muito comum aí na era neoliberal, não só no Brasil. Práticas que fizeram seus defensores perderem rapidamente aquele odor de santidade, né? Porque eles aparecem como se fossem santos. O João Dória aqui, o Michel Temer, né? Santinhos e tal, né? Não nos iludamos com as aparências. A essência é bem diferente das aparências. A maldade social está no DNA desse projeto. E essas pessoas, elas não são bondosas, né? Não nos iludamos com essa aparência aí de bom mocismo de toda essa gente, né? Inclusive essa gente da Operação Lava Jato também, né? Porque é sempre bom a gente lembrar da Operação Lava Jato, que a Operação Lava Jato, porque aqui no caso do Brasil, esse neoliberalismo com cara de escravagismo tem aí os seus capitães do mato, aquela turma lá tem os seus serviçais, os seus mordomos, os seus Teori Zavascki, os seus Rodrigo Janot, né? E esses engomadinhos da Operação Lava Jato, que de santo, da Operação Lava Jato, que de santos não tem absolutamente nada. São gente do mal, né, no sentido social, no sentido político, no sentido ideológico. Não são gente do povo, não estão lá para fazer políticas do povo. A mídia traz hoje aí que a Lava Jato já não quer mais fazer a delação premiada. Por quê? Porque chegaram na Odebrecht, lá a coisa é diferente, né? Lá está a turma deles, a Casa Grande está lá na Odebrecht. Então encerrou, acabou o assunto, né? Nós vamos tratar de outras coisas, né? Porque eles precisam cada vez mais desconstruir, né, a memória da era Lula, da era Dilma, exatamente para que eles possam reinar no lugar com a sua política neoliberal, né? Voltar à privataria, privatizar o Estado, né, a lógica da privatização, da privataria no Estado, né, de todos aí, essa lógica do parasitismo neoliberal sobre a economia, sobre os direitos do povo. É a crise, é o capitalismo, né, e a sua expressão exata que a gente está vendo aqui. O povo olha para tudo isso, não tem ainda um discernimento, mas certamente essas contradições evoluirão e muitas coisas acontecerão aí num futuro muito próximo, e disso a gente pode ter certeza. Muito obrigado pela atenção, até a próxima, curta, compartilhe e se inscreva.